Levítico capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz assim, Levítico capítulo 6, versículo 13. Não é isso o versículo, eles colocaram errado ali. Tira isso aí que isso aí não é o versículo não. O versículo está em cima. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus, amados. A Bíblia está falando aqui, se você for ler o contexto ali em Levítico, a gente vê ali quando Moisés ele estava instituindo a lei aos judeus, e uma das leis que ele institui, que não era o mandato dele, mas era o mandato de Deus, era algo que Deus tinha mandado. Deus tinha aparecido no Sinai para ele, Deus tinha dado as tábuas dos mandamentos, e Deus também tinha dado a ele algumas diretrizes para que ele passasse ao povo israelita. E uma das diretrizes foi: o fogo, ele arderá continuamente, ele ficará aceso continuamente, ou seja, o fogo não se apagará, e ele vai ficar aceso sobre o altar. Glória a Deus, amados. O significado disso é que, se você for ler um pouquinho depois, em Levíticos capítulo 10, capítulo 9 na verdade, no versículo 24, você vai ver que o povo, eles tinham que oferecer sacrifícios para a expiação dos seus pecados, e a prova que os sacrifícios deles estavam sendo aceitos no templo, era jogando fogo sobre o sacrifício. Quando o sacrifício era consumido, o pecado que eles tinham era expiado, era perdoado. E nesse caso aqui, a gente vê que aquele povo, eles recebem um mandato de Deus, porque em Levítico 9, quando o primeiro sacrifício foi oferecido em adoração a Deus, a Bíblia fala que não foi homens que acenderam o fogo, mas fala que um fogo que veio de Deus, um fogo que o próprio Deus acendeu, consumiu a oferta que estava sobre o altar. E aí acontece o que? Deus ele acendeu esse primeiro fogo, e ele falou: então essa chama a partir de hoje, ela não pode se apagar, porque foi uma chama que o próprio Deus acendeu. A gente tem na cultura aí ocidental, né, aquele costume da tocha olímpica, que o pessoal vai revezando a chama da tocha olímpica, e aí vai passando um para o outro, e a chama ela não se apaga. A essência do negócio da corrida com a tocha é que a chama não se apague, porque esse fogo ele representa algo. E aqui na Bíblia é a mesma coisa, está falando, então o fogo ele não pode se apagar. O fogo do altar ele não pode se apagar, ele não pode deixar de estar aceso, ele não pode deixar de queimar. E a Bíblia ela vai mostrar o fogo com diferentes utilidades, com diferentes aspectos. Por quê? Porque para o fogo ele ser aceso é necessário um processo de combustão. O que é o processo de combustão? Eu até peguei um trechinho aqui que define, no dicionário, fala assim, aí é aquilo lá que vocês colocaram: o triângulo do fogo é a representação dos 3 elementos necessários para iniciar uma combustão. Esses elementos são combustível, que fornece energia para a queima; o comburente, que é a substância que reage quimicamente com o combustível; e o calor, que é necessário para iniciar a reação entre o combustível e o comburente. Então o que é isso? Tem o combustível, por exemplo, você pega esse pano aqui, ele pode ser um combustível. Por quê? Porque ele é um pano inflamável. E o que seria o comburente? O oxigênio que está no ar, o ar aqui. Por quê? Porque precisa de ar para que ele possa ser aceso. Então aí você pega o calor, coloca ele nesse pano, alguma coisa que está num calor muito elevado, esse pano ele vai começar a pegar fogo, e esse fogo ele vai começar a consumir o oxigênio que está na região, e o pano vai começar a pegar fogo. Por quê? Porque o pano ele é uma coisa inflamável, e a Bíblia ela vai falar que o fogo, a Bíblia vai definir o fogo, né? Ela vai usar o simbolismo do fogo em alguns aspectos. Vocês estão entendendo aí, sim ou não? Estão conseguindo? Ela vai usar o fogo em alguns aspectos. Em Atos capítulo 2,
no versículo 3, a Bíblia vai dizer: então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Aí está falando do avivamento, quando desce o dia de Pentecostes, e fala que línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles. Aquele fogo representava o fogo do Espírito Santo, o avivamento. Línguas de fogo. Aí vai falar em Mateus capítulo 3:10, vai falar sobre o juízo. Aí diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então o fogo também é usado como um meio de juízo. E vai falar também em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim: sua obra será manifesta, porquanto o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então o fogo também ele é usado para provar a qualidade de uma obra. Aí a gente vai ver, por exemplo, em Apocalipse também, alguns atributos do noivo, do Senhor Jesus, quando ele voltar, fala que ele vai ter os olhos como de fogo. Então o fogo ele aparece em diversas passagens da Bíblia, em sentidos diferentes, mas não sendo diferente. Ele pode ter um sentido diferente, uma utilidade diferente, porque o mesmo fogo que você usa na sua casa para fazer comida, você pode usar para incendiar a casa de alguém. O mesmo fogo que você usa para, digamos que alguém usa para derreter ferro e fazer uma aliança, a pessoa pode usar para incendiar um carro, por exemplo, e matar alguma pessoa. Então o fogo ele pode ter diferentes utilidades: utilidades do juízo, utilidades de avivamento, utilidades de provação, de qualidade. O fogo ele pode ter diferentes utilidades, mas o fogo continua sendo o mesmo. E acontece o que? Nesse processo, que é o chamado processo de combustão, onde alguma coisa é incendiada pelo fogo, queridos, isso é algo que acontece em nossas vidas. Isso é algo que aparece em nossas vidas e é algo muito sério para nós. Por quê? Porque isso está diretamente relacionado à nossa atividade, à nossa vida cristã. Em Números capítulo 3, no versículo 2 ao 4, a Bíblia vai dizer assim, vai falar da história de Nadab e Abiú, Aí diz assim, olha: estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eliezer e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes, que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta como fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Aí em Levítico 10, do versículo 1 ao 4, também fala da história deles. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor como oferta. Contudo não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão contudo guardou silêncio. Só até aí. Amém? E aí em Números 26, no versículo 61, também vai falar sobre os mesmos dois rapazes. Então, se for ver, é uma das histórias que mais se repete no Antigo Testamento. A história deles foi algo que marcou muito a história do povo judeu. Fala: entretanto Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando uma oferta com fogo profano e pecaminoso perante Yahvé. Então, queridos, todo sacrifício naquela época ele precisava de ser consumido pelo fogo. Hoje em dia não é diferente. Todo sacrifício que nós apresentamos a Deus, ele precisa ser consumido pelo fogo. Que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo, é o fogo da glória de Deus, é o Santo Deus que torna o nosso sacrifício aceitável, através da graça dele, porque o nosso sacrifício em si, ele não é digno. As coisas que nós fazemos em si, elas não são dignas. Você pode falar assim: eu trabalho muito, eu faço muita caridade, eu ajudo muitas pessoas. Mas se Deus em sua graça
não nos aceitar, não nos perdoar, então os nossos sacrifícios eles não serão aceitos e não serão consumidos por Deus. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa: todo sacrifício precisa de ter fogo para queimá-lo. Todo processo de combustão é necessário que tenha tanto combustível quanto calor, que o aniquile o ambiente propício para que esse fogo, para que a chama possa nascer. E sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes nós como igreja estamos errando. Estamos errando em quê, pastor? Estamos cometendo o que de errado? Nós estamos errando, oferecendo fogo profano ao Senhor, porque nós levamos uma vida dúbia, uma vida duvidosa, uma vida dupla, uma vida dramática, uma vida, digamos que, de falsa aparência, uma vida onde nós demonstramos uma coisa e pensamos outra, onde nós sentimos uma coisa e demonstramos outra. Queridos, a nossa geração, ela se tornou expert em esconder sentimentos, ela se tornou expert em esconder ódio, em esconder sentimentos de mágoa, de rancor, sentimentos que aniquilam o nosso coração. E muitas vezes nós achamos que nós podemos nos apresentar a Deus da mesma forma. Só que a Bíblia fala que Nadab e Abiú, eles foram aniquilados, porque eles se apresentaram na presença do Senhor, sem a devida honra que o Senhor merece, sem a devida dignidade que o Senhor merece. Aí você fala, mas pastor, isso é no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento teve exemplos iguais. Ananias e Safira foram aniquilados, também foram mortos na presença de Deus, por não terem honra com o ambiente onde eles estavam. E queridos, nós vemos que hoje em dia, aquilo que nós chamamos de igreja, está perdendo a reverência, está perdendo o temor. Um dia eu conversava com Isaías, mais ou menos umas 4 semanas, fui com ele no Brás, com a esposa, com a Lilian, e ele estava me falando assim, pastor, na minha época, quando eu era pequeno, meus pais me ensinaram a ter temor na igreja, me ensinaram a ter reverência no ambiente da igreja, me ensinaram a respeitar o ambiente onde a palavra está sendo pregada. E sabe, querido, a nossa geração não tem ensinado isso às crianças, a nossa geração não tem ensinado isso aos jovens. As pessoas acham que vir à igreja é mais uma forma de entretenimento. As pessoas não convidam as outras para irem na igreja falando assim, não, porque nós precisamos de salvação, nós precisamos cultuar o Deus vivo, nós precisamos estar num ambiente propício, onde nós seremos exortados, onde nós seremos amados, onde nós receberemos a palavra do Senhor, que trará transformação para a nossa vida. As pessoas não convidam as pessoas para ir para a igreja por esses motivos. Hoje em dia as pessoas convidam para ir na igreja porque falam, vamos lá na minha igreja, lá é legal. Cara, a igreja do Senhor, ela não foi criada para ser legal. A igreja do Senhor, ela não foi criada para ser agradável. A igreja do Senhor, ela não foi criada para ser um ambiente onde nós seremos todos pessoas sorridentes e felizes, expressando, digamos que os nossos desejos e nos tornando pessoas extremamente realizadas em todas as nossas vontades. A igreja do Senhor, ela é um ambiente de cura. A igreja do Senhor é um ambiente de exortação. A igreja do Senhor é um ambiente de direcionamento para que as pessoas possam trilhar um caminho em direção ao reino dos céus. Mas hoje em dia, queridos, nós queremos que as nossas igrejas se tornem midiáticas, que as nossas igrejas se tornem de acordo com padrões já pré-estabelecidos, porque a minha igreja tem que ter uma baita de uma estrutura, uma tremenda de uma estrutura, para que as pessoas venham e elas olhem e elas falam, nossa, é melhor que um show do Red Hot Chili Peppers, por exemplo, é melhor que um show do Rock in Rio. Nossa, tem mais entretenimento. Os crentes hoje buscam por isso, por entretenimento. Se você nunca foi num show gospel, faça a experiência de um dia de você ir. Eu já fui em muitos show gospel, já fui em Marcha para Jesus, já fui em Festival Promessas, já fui em um monte de show gospel, já vi essas cantoreadas tudo aí que faz sucesso no mundo gospel. Se você nunca foi, faça a experiência de um dia de ir. Você vê que a mesma pessoa, que quando chega na igreja, ela é, digamos que parada,
ela fica ali, não quer muito orar, o pastor tem que insistir com ela, tem que brigar com ela para ela orar, tem que falar, cante mais alto para ela cantar, tem que ficar insistindo, batendo na tecla. Você vê que a mesma pessoa que age dessa forma dentro do ambiente litúrgico que ela frequenta, seja a nossa igreja, seja qualquer igreja por aí afora, você vê que a mesma pessoa, quando ela chega no show do cantor gospel preferido dela, ela vai até com uma faixinha na cabeça, ela já chega pulando, o cara só fala amém, ela já dá um grito, ah! Por quê? Porque a predisposição dela pelo entretenimento é maior do que a predisposição que ela tem para servir a Jesus. É isso, queridos. Nós trocamos os ídolos, mas nós continuamos sendo ídolos. O ídolo de alguns são dinheiro, o ídolo de alguns são famosos, o ídolo de alguns são aqueles estátuas, essas coisas que adoram por aí. Mas, queridos, nós infelizmente ainda possuímos muitos ídolos em nossas vidas. Nós infelizmente ainda estamos muito presos às coisas desse mundo. E eu penso da seguinte forma: isso não é o que o Senhor tem planejado para nós. Vocês creem, queridos, que isso não é o que o Senhor tem planejado para nós? Eu creio que a plenitude do Espírito Santo é maior do que tudo isso. Eu creio que aquilo que os apóstolos viveram, aquilo que foi derramado no dia de Pentecostes, eu creio que aquilo ali que levou homens a apanharem, a serem chicoteados por amor a Jesus, queridos, eu creio que é maior do que a mediocridade que nós vivemos no nosso tempo. Eu creio que é maior do que isso que nós chamamos de religião. Eu creio que é maior do que isso que nós chamamos de adoração, de vida com Deus. Porque, teve pessoas que deram a vida por essa causa, e nós não somos capazes de ofertar na igreja. Nós temos muita relutância no nosso coração ao ofertar. Nós temos muita relutância no nosso coração ao dispor nosso tempo, a ficar 3 horas, 4 horas sendo ministrado por alguém. Ah não, porque eu tenho que dormir, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo outro. E nós trocamos os fatores, nós colocamos coisas que não são tão importantes à frente, e as coisas que realmente são importantes nós deixamos de último lugar. Querido, só te pergunto uma coisa: o teu emprego vai salvar a tua alma? O teu dinheiro vai salvar a tua alma? Alguma coisa nessa vida vai comprar a tua salvação? Então para de dar tanto valor para essas coisas e comece a prestar mais atenção em Jesus, porque aquilo que Ele fez por você não foi qualquer coisa. Nós temos que parar de ser crentes imbecis, pessoas, eu me coloco nessa posição também. Nós temos que parar com isso. Pessoas que se doem por tudo, que se magoam por tudo, que se desanimam por tudo. Teve gente que morreu por causa dessa causa. Teve gente que se entregou por causa dessa causa, e nós estamos deixando o fogo se apagar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, no versículo 12 e no 13: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Nós estamos falando de fogo aqui, queridos, e nós estamos vendo Jesus claramente falando: por causa da multiplicação do pecado, muitas pessoas irão se esfriar. Jesus, Ele disse: o amor de muitos esfriaria. E o que é o frio? Nós estamos falando de fogo aqui. O que é o frio? O frio é simplesmente a ausência de calor sobre determinado corpo. Quando o corpo ele perde a ausência do calor, o calor se ausenta desse corpo, ele começa a esfriar. Nós estamos vendo aqui a Bíblia falando que o fogo é uma propriedade de avivamento, o fogo é uma propriedade de juízo. O amor está esfriando por quê? Porque as pessoas estão deixando a chama se apagar, porque nós muitas vezes estamos permitindo que costumes, que iniquidade, que pecado entrem na igreja do Senhor como se fossem coisas normais. Há anos atrás, determinados costumes, as pessoas falavam assim: nossa, isso é pecado e tal, não dá para fazer. Tinha um tradicionalismo. Hoje em dia as pessoas estão se tornando liberais. Hoje em dia tem igreja para tudo, tem igreja para homossexual, tem igreja para quem quer trair a esposa, para quem quer trair o marido, tem igreja para tudo. Hoje em dia a igreja se tornou uma espécie de entretenimento.
onde a pessoa tem que se incluir em um ambiente social. Ela se identifica mais com o ambiente social de igreja, então ela vai lá e se inclui naquele ambiente social. Ela não está indo ali buscar por Jesus, mas ela está indo ali buscar por laços. Ela está indo ali buscar por um ambiente social onde ela esteja inserida, onde ela possa exercer. Tem muita gente dentro da igreja que não crê em Deus, só está ali porque ela tem amigos ali dentro. Tem muita gente na igreja que nem ora, que não lê a Bíblia, mas está ali por quê? Porque ela está inserida naquele ambiente, ela não quer mais se ausentar daquele ambiente. Então por que ela se insere? Para que ela vai? Porque ela já está inserida naquele ambiente. E querido, a nossa igreja, não posso falar por meio das outras, mas a nossa igreja, ela não pode ser um clube social. Ela não pode ser um lugar onde as pessoas vêm somente para socializar. Mas querido, nós temos que ser igreja de verdade. Igreja no padrão bíblico. Igreja segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Jesus. Igreja que queima realmente. Igreja que tem fogo. Sabe o que acontece? Se você chega perto de alguma coisa que está com muito calor, se você chega perto do fogo, você começa a se aquecer com o fogo. Você chega ali, está tendo uma fogueirinha, você chega perto daquela fogueira, você pode estar com frio, mas o que acontece? O calor da fogueira, ele te esquenta. É verdade ou não é verdade? Você chega ali e tal, tá naquela festa junina abençoada, as madeiras ali no meio e tal, aí você vai assar um marshmallow, né? Aí você pega aquele marshmallow, chega, o fogo ele te esquenta. Você está próximo do fogo. Mas sabe o que acontece quando o frio? Se você chega perto de alguma coisa muito fria, de um lugar que está muito frio, por exemplo, aqueles lugares onde guardam sistemas de computador, por exemplo, ou coisas assim, tipo um freezer para carne, de açougue, onde tem uma refrigeração muito alta, aí você entra dentro daquele ambiente, você se sente incomodado. Por quê? Porque o ambiente é muito frio. É verdade ou não é verdade? Já teve a experiência de ficar perto de alguma coisa que está muito gelada, pegar tipo assim alguma coisa na sua mão que está congelada, uma lata de refrigerante, uma garrafa de água que está congelada, aquilo ali depois de um tempo começa a te incomodar. Por quê? Porque começa a meio que te ferir, você não quer ficar segurando aquilo ali, você solta, você deixa de lado, porque está muito frio, está muito gelado, e o ambiente gelado acaba nos incomodando se está muito frio. Já o calor, quando nós estamos com frio, ele nos aconchega, ele se torna aconchegante, ele se torna um ambiente propício, que nós gostamos de estar naquele lugar. Sabe por que nós não conseguimos contagiar as pessoas com o nosso amor? Porque o nosso amor é frio, e o frio afasta. Mas se o nosso amor fosse quente, se o nosso amor fosse calor, ele atrairia. E muitas pessoas se afastam de nós. Muitas vezes nós falamos, mas eu não consigo ganhar as pessoas para Jesus, porque nós estamos passando frio, porque nós estamos sendo frios, e esse frio está sendo passado aos outros. Querido, nós temos que arder, nós temos que queimar por amor a Jesus. Em Lucas capítulo 24, no 32, a Bíblia diz: e questionaram-se entre si, fala dos homens ao caminho de Emaús, o pastor pregou isso aqui semana passada. Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Olha o que fala: não nos queimava o nosso coração. Glória a Deus, amados. A proximidade com Jesus produz fogo em nosso coração. A proximidade com Jesus produz calor em nosso coração, produz amor em nossa alma. A proximidade com Jesus nos leva a contagiar as pessoas que estão ao nosso redor com esse amor. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, o profeta Jeremias ele vai dizer: contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Então ele estava passando por uma crise de identidade, ele estava passando por uma grande dificuldade. Ele estava falando: eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar sobre Yahvé, sobre o Senhor, sobre Jeová. Eu não quero mais ser profeta, eu não quero mais sair profetizando por aí. Por quê? Porque isso só me traz perseguição, isso só me traz dor, isso só me traz, digamos que ruína para a minha vida. E ele fala: se eu disser, não mencionarei mais o seu nome, nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Então ele estava falando assim: olha, eu não aguento mais, eu não quero mais pregar, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais estar nesse ambiente. Mas aí ele falava: mas eu sei que o meu dever está ali,
Por isso um fogo queima no meu coração. Por isso um fogo arde dentro de mim, e eu não consigo contê-lo. Então eu tenho que estar nesse ambiente, então eu tenho que anunciar essa verdade, então eu tenho que falar desse amor. Porque o fogo incomodava ele. Sabe, querido, o que o fogo ele proporciona para nós? A gente falou aqui, o fogo ele vai proporcionar avivamento, ele vai proporcionar juízo, ele vai provar a qualidade daquilo que nós fazemos. O fogo, ele acende em nós a responsabilidade de ser cristão. É uma chama da responsabilidade. Porque o camarada que ele é cristão de verdade, que ele está ardendo em amor por Jesus, ele não vai se conformar com determinadas coisas que outras pessoas se conformam. Para muita gente vai falar assim, não, isso aqui é normal. Ele vai falar, não, isso não é normal para mim. Muita gente vai falar, não, isso aqui pode. Ele vai falar, não, isso aqui não pode para mim. Queridos, eu tenho lidado com muitas pessoas ultimamente. Ali praticamente eu conheço aí por dia 50 pessoas novas, e passo em média aí uns 10 a mais minutos com elas, e tenho a oportunidade de conversar um pouquinho com cada uma delas. E queridos, conheço muitas pessoas novas, e eu tenho visto uma coisa na humanidade, tenho visto uma coisa nas pessoas que eu conheço. Tem uma coisa muito comum em todas elas: muita tristeza no coração, muito vazio na alma. É muita necessidade de preencher um vazio deixado por Jesus com muita coisa supérflua, sabe? Eu já peguei passageiro falando de traição. Não, porque eu estou indo para a balada, meu marido está em casa, ele acha que eu estou indo para outro lugar. Sabe, aquilo me dói o coração, aquilo me rasga a alma. Porque é uma pessoa que acha que está fazendo o correto, porque é uma pessoa tão iludida. Você pega a gente que começa umas conversas, sabe? Você fala, onde que essa pessoa está com a cabeça? Onde essa pessoa está com a mente? Um dia eu peguei uma moça e aí começou a me incomodar o coração assim, falando, fala com ela alguma coisa, puxa um assunto com ela sobre Jesus. Eu comecei a puxar, fui puxando, daqui a pouco ela falou assim, eu só não me mato por uma causa, por causa do meu filho, porque se eu me matar ele não vai ter quem sustente ele. Queridos, as pessoas estão vazias, e muitas vezes a igreja do Senhor também está vazia, ao invés de ajudar. A igreja do Senhor, ao invés de incendiar, ela está esfriando mais, ela está ajudando o freezer a continuar mais gelado ainda. E sabe, queridos, vendo muitas pessoas assim, pego muita gente saindo de balada, indo para balada, muita gente bebendo, muita gente reclamando da vida, muita gente falando assim, não terminei meu namoro, terminei meu casamento, tem não sei quantos meses, agora estou indo para a balada e sei lá o quê. E você vê muito vazio no coração. E ao mesmo tempo eu falo, não preciso de nada disso para me sentir satisfeito. E aí eu penso, por que eu não preciso de nada disso para me sentir satisfeito? Enquanto isso, essas pessoas precisam de droga, precisam de bebida, precisam de, digamos que diversos relacionamentos, se relacionarem com várias pessoas, terem relações sexuais com várias pessoas para se sentirem satisfeitas. Qual é a minha diferença para elas? Eu só consigo enxergar uma coisa como diferença: Jesus. Porque eu sou humano como eles são, eu sou pecador como eles são, mas a diferença é que eu conheci Jesus. E sabe, queridos, são muitas pessoas que estão sofrendo, e a igreja do Senhor parece que brinca de ser igreja. A igreja do Senhor parece que fica correndo atrás de entretenimento, sabe? Não, porque nós temos que cantar melhor do que a outra igreja. Não, porque nós temos que fazer um show mais bonito do que a outra igreja fez. Não, porque nós temos que ter uma estrutura melhor que a outra igreja tem. Aí a igreja X vai lá e constrói um templo, a outra igreja vai lá e fala, nós temos que construir um templo tão grande quanto, para não nos sentirmos menores do que eles. Aí a igreja Y vai lá e fala assim, não, agora o pastor Y tem um avião. Aí o outro fala, ele tem um avião, então eu preciso de ter um avião, um jato também igual. O jato será da igreja, claro, usarei para a obra do Senhor. Aonde a gente está chegando? Será que foi isso que os apóstolos pensavam quando eles estavam dando a causa pelo Evangelho? A vida por causa do Evangelho? Será que é isso que Jesus pensava quando Ele falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria? Eu acho que era, querido.
Acho que era esse esfriamento que ele estava pensando, sabe? E muitas vezes nós estamos fazendo parte desse esfriamento. Nós estamos propagando esse esfriamento. Só que nós temos que começar a ser como Jeremias. Porque a proximidade com o Senhor, ela vai começar a queimar o nosso coração. Os homens a caminho de Emaús, eles estavam fugindo, mas a proximidade com Jesus começou a queimar o coração deles novamente. E aqueles homens tiveram que voltar. A gente pode ir o mais longe que for, mas se Jesus nos encontrar no meio do caminho, o nosso coração vai queimar e a gente vai voltar. Em Daniel, capítulo 3, no versículo 24. Porque a gente tem que entender uma coisa: o processo de combustão ele acontece, mas como isso afeta diretamente a nossa vida. Daniel, capítulo 3, versículo 24 diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Aí no versículo 25 diz: mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros. Não, vocês trocaram? Perdão, estava lendo o mesmo versículo de novo. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Glória a Deus, amados. Vocês conhecem que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Conhecem, sim ou não? Foram lançados na fornalha lá e tal. Se recusaram a dançar conforme a música da Babilônia, se recusaram a adorar os deuses da Babilônia, se recusaram a cumprir a ordem e o decreto do rei que faria eles pecarem contra o Deus deles, e por isso eles foram lançados dentro de uma fornalha, mas o fogo não os queimou. Aqui a Bíblia, a gente estava lendo que a Bíblia que o fogo é o que? Ele é juízo, ele é avivamento, ele prova a qualidade. O juízo não queimou aqueles homens porque eles se encontravam sem culpa naquele lugar. Quando a qualidade deles foi provada pelo fogo, ela foi mostrada excelente, porque eles foram lançados dentro da fornalha de fogo, e o Nabucodonosor que mandou matar aqueles homens, ele viu a qualidade que eles possuíam. E como ele viu a qualidade que aqueles homens possuíam? Através do fogo, através do processo de combustão, porque o fogo não queimou aqueles homens. Mas por que o fogo não queimou aqueles homens? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19, diz assim: não apagueis o fulgor do Espírito. Não apague o fogo do Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. Não apague a chama do Espírito Santo que está dentro de você. Em algumas passagens diz: não abafeis o Espírito Santo. Interpreta da seguinte forma: se você tem uma chama, um fogo, não sei se vocês já fizeram essa experiência. Está ali o nosso querido Johnny, que é bombeiro, ele sabe disso. Você pega ali uma manta, pega ali uma coberta e joga por cima dessa chama, o ar ele vai ser abafado, e no momento a chama vai apagar. Aí vai sobrar somente fumaça, mas a chama ela se apaga naquele momento. Por quê? Porque foi abafada. Aqui está falando: não apagueis, não abafeis o fogo do Espírito Santo, o fulgor do Espírito Santo. Ou seja, então quer dizer que tem um fogo, e que quando nós temos o Espírito Santo como igreja, quando nós temos o Espírito Santo pessoalmente também, então quer dizer que nós estamos inseridos nesse fogo, e esse fogo ele está queimando em nós. Glória a Deus. Querido, sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados? Porque o fogo não pode queimar aquilo que já está em chamas. Eles entraram na fornalha, mas eles eram mais quentes que aquele fogo. Então eles não foram afetados por aquele ambiente, porque eles eram mais quentes que aquele lugar. Aquilo não teve capacidade de afetá-los. Sabe por que nós nos afetamos muito com essa vida? Porque nós entramos frios. Sabe por que você se afeta tanto? Se preocupa tanto com decepções, com coisas dessa vida? Porque o fogo já não está ardendo em você da forma que ardia antes. Porque o fogo não está queimando da forma que queimava antes. E pelo fato do fogo não queimar da mesma forma, nós acabamos sendo influenciados por coisas que essa vida nos proporciona. O camarada, ele está dentro da igreja, ele está firme com o Senhor, ele consegue resistir ao pecado, ele consegue deixar tudo de lado. Aí o cara começa a se esfriar, aí ele vai lá e começa a cair em pecado, começa a fazer um monte de coisa errada. Por quê? Porque o fogo se apagou.
Quando ele estava quente, aquele fogo que vem do mundo, o fogo estranho de Nadab e Abiú, aquele fogo estranho que tem a aparência de religiosidade, tem a aparência de ser algo bom, aquele fogo estranho que vem tentar queimar o sacrifício. Queridos, aquele fogo só influencia quem está apagado. A Bíblia fala de Nadab e Abiú, que nós lemos aqui no início, que eles queimaram a oferta com fogo estranho, queimaram a oferta com fogo profano, com fogo pecaminoso. O fogo que deveria ser oferecido, o fogo que deveria queimar a oferta, era o fogo que vinha do Senhor, mas eles pegaram um fogo profano e queimaram a oferta. Mas o que a Bíblia diz? Que depois que eles queimam a oferta com fogo profano, um fogo da parte de Deus vem e consome eles. Por quê? Porque é o fogo do juízo. Então você está vendo como tudo é relacionado? O mesmo fogo que proporciona avivamento, o mesmo fogo que proporciona qualidade, é o mesmo fogo também que proporciona juízo. Porque o camarada, se ele está buscando pureza, o fogo purifica ele mais. A pessoa, se ela está buscando santidade, o fogo ajuda ela a se santificar ainda mais. Mas a pessoa, se ela está buscando impureza, o fogo traz juízo sobre a vida dela. E queridos, nesse processo de combustão, nós podemos escolher ser consumidos pelo fogo, ou ser aprimorados pelo fogo. A gente não está livre do juízo. Tem muita gente que fala assim: ah não, eu sou crente, então estou livre do juízo. Não, a gente não está livre do juízo. Nós estamos livres no juízo. Nós passaremos pelo juízo. Mas se nós formos encontrados excelentes, então nós seremos justificados. Se nós formos encontrados como crentes fiéis na graça de Jesus, então nós seremos justificados. Em Isaías 43, 2, a Bíblia vai falar um pouco sobre isso. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí eu te faço uma pergunta: como o mundo foi destruído? Como lá na história de Adão, de Noé, na verdade, como o mundo foi destruído na primeira vez? Pela água, certo? A primeira passagem do versículo fala: quando você passar pelas águas, quando você passar pelos rios, eles não te afogarão. E como a Bíblia diz que o mundo será destruído na segunda vez? Fogo. E fala: e quando você passar pelas chamas, elas não te queimarão. Quando você passares pelo fogo, ele não te queimará. Sabe o que quer dizer? Se você ler um pouquinho antes, se você ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, você vai ver que isso é uma promessa para aqueles que são fiéis a Deus. Fala assim: porque vocês confiam em Yahvé, o Senhor, porque vocês se santificam, porque vocês prestam honra a Yahvé. Então sabe o que está querendo dizer, querido? Que aqueles que prestam honra a Deus, que aqueles que se santificam a Deus, que aqueles que confiam em Deus, quando eles passarem pelo processo do juízo da água, ou quando eles passarem pelos processos do juízo do fogo, eles não serão consumidos, porque o Senhor os guardará. Então, querido, nós estamos livres no juízo. Por quê? Por causa desse processo. Glória a Deus. Por causa da santificação. E para encerrar, em Hebreus capítulo 12, no versículo 28 e 29, isso aqui é o versículo chave, uma coisa que eu derramei lágrimas quando eu li. O tema chave aí para toda a nossa ministração. A Bíblia diz, presta bastante atenção nisso, querido, porque isso é o que muitas vezes nós temos perdido. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, então presta atenção na grandeza disso. Nós estamos herdando um reino inabalável. O que é um reino inabalável? Meu reino inabalável não é os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Porque os Estados Unidos, ele pode ser destruído. Se as outras nações da terra se unirem e falarem: vamos destruir lá, e acabou. Joga todo mundo bomba lá e acabou, destruiu os Estados Unidos. Não é um reino inabalável. Não é uma Rússia. O reino inabalável não é uma riqueza do homem mais rico do mundo, dono da Amazon, Jeff Bezos. Não é isso o reino inabalável. A Bíblia está falando de um reino inabalável, algo que não acaba, algo que não se corrompe, algo que pode vir força humana, pode vir força espiritual, pode vir todas as potestades, demônios e tudo que habita em lugares, nos lugares mais sombrios desse mundo. Querido, pode se levantar todas as forças humanas,
todos os poderes de armas bélicos do mundo, ainda assim esse poder ele não se abala. Por quê? Porque Deus ele não é atingível por nada, nenhuma dessas coisas. Porque no estralar no dedo de Deus, todas as coisas podem ser mudadas e transformadas. Isso é um reino inabalável. Então a Bíblia está falando o quê? Já que estamos herdando um reino inabalável, então não está falando somente de um reino inabalável, mas está falando que nós estamos ganhando este reino inabalável, nós estamos herdando. Ou seja, este reino inabalável, ele nos pertencerá futuramente. Ou seja, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que homem nenhum pode abalar, aquilo que não há força nessa terra para influenciar, nós herdaremos. Glória a Deus. Sejamos agradecidos. Então fala assim, diante dessa grandeza tão maravilhosa, diante dessa verdade tão tremenda, dessa coisa tão profunda, nós temos que ser agradecidos. É verdade ou não é verdade? Temos que ser agradecidos. Deus não está nos dando qualquer coisa. Se alguém te desse R$1 bilhão, você seria agradecido a essa pessoa. Se alguém te desse uma riqueza tão imensa que você, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, nunca precisassem de trabalhar, você ficaria extremamente agradecido, até beijaria o pé da pessoa para agradecê-la. Mas aqui está falando o quê? Que Ele vai nos dar algo muito superior a tudo isso. Então nosso agradecimento tem que ser muito maior do que tudo isso. E desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável. E aí fala, então nós temos que adorar a Deus. E de que forma nós temos que adorar a Deus? De qualquer forma? Não é? O que está escrito aí? Adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Pula aí. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Glória a Deus, amados. Então o que a Bíblia está querendo dizer nessa passagem? Olha, a gente vai dar um negócio muito tremendo. Uma coisa que você não pode nem imaginar, que seus olhos não podem ver, seu coração não pode sentir, seus ouvidos não podem ouvir, e é isso aí que você vai herdar, cara. Uma coisa que, se você tentar imaginar, usar toda a sua força de imaginação, colocar todas as pessoas mais criativas da terra para tentar imaginar o que será, elas não serão capazes de chegar nem perto daquilo que realmente será essa glória. Então ele está falando isso. Então fala, diante disso a gente tem que ser agradecido. Diante disso a gente tem que ser reverente. E aí fala, então nós temos que adorar a Deus de uma forma aceitável, com reverência. Queridos, nós não temos que adorar a Deus de qualquer forma. E ele vai falar, porque nosso Deus é fogo consumidor. O que ele está querendo dizer com isso? Se nós adorarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus com reverência, com temor, buscarmos a Deus com o coração querendo mais dele, querendo, digamos que não viver uma vida errada, mas uma vida segundo a vontade dele. Se nós buscarmos a Deus dessa forma, esse fogo ele vai nos aperfeiçoar. Mas querido, se nós buscarmos a Deus sem reverência, sem gratidão, esse fogo ele vai nos consumir. Por isso eu digo para vocês, cada um de vocês está aqui, e eu me coloco nessa posição, e eu me coloco nessa análise. Queridos, nós temos que pensar a nossa vida cristã. De que forma nós temos servido a Deus? Com reverência, com temor, com gratidão. Porque se for dessa forma, queridos, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ela só há de nos aperfeiçoar. Mas queridos, se nós estivermos servindo a Deus de uma forma relaxada, de uma forma vazia, você pode não gostar de ouvir isso. Isso não é algo agradável de se ouvir realmente. Mas se nós estivermos servindo a Deus de qualquer jeito, esse fogo vai nos consumir. Esse fogo vai nos destruir. Tanto que a Bíblia fala, aquele que toma da ceia indignamente, esse é condenado pelo que faz. Porque aquele que bebe do pão e toma do cálice, ele condena a si mesmo, se ele não estiver tomando daquilo dignamente. E o que é isso? Aquele que participa do corpo de Cristo, se estiver fazendo isso de forma indigna, ele está se condenando. E fala que muitos sofrem, na Bíblia fala, que muitos sofrem por terem tentado participar do corpo de Cristo de forma irreverente, de forma, digamos que sem prestar temor realmente a Deus. E queridos, nós não podemos ser esse tipo de pessoas. Não importa se todo mundo lá fora está se esfriando, não importa se todo mundo lá fora está se acabando,
Não importa se outras igrejas estão fazendo coisas erradas. Para de olhar para outras pessoas. Você não é o João, você não é a Maria, você é você. Você não é o fulano, você não é o ciclano, você não é o beltrano. Você é você. Você é uma pessoa única e exclusiva. Só que aí você olha, não, porque o irmãozinho tal, ele faz isso. O irmãozinho tal não vai proporcionar salvação para você. Não, porque o fulano de tal disse isso para mim. Não importa. Não, porque a pessoa X, a pessoa Y me magoou, me chateou dentro da igreja. Isso independe. Você não é outras pessoas. A sua salvação não dependerá de outras pessoas. Eu tenho certeza de uma coisa: você não vai querer o fogo do juízo te consumindo pelo restante da sua eternidade, por causa que um dia o fulano de tal falou mal de você por aí. Tenho certeza disso. Porque se nós acreditarmos realmente naquilo que nós estamos falando, nós vamos despertar nosso coração para isso, e vamos permitir que esse fogo queime nosso coração, não para nos consumir, mas para nos avivar. Querido, eu vejo uma certa urgência da igreja do Senhor começar a repensar suas atitudes. Eu não sei se é só eu que estou vendo isso, talvez o problema seja eu, vendo tudo errado, colocando problema, achando chifre em cachorro, né? Chifre em gato. Talvez o problema seja eu, vendo coisa que não existe. Ou talvez não, querido. Ou talvez seja o problema realmente que esteja acontecendo nos nossos dias. Bom, se o problema foi eu achando problema onde não existe, eu sei que futuramente isso acontecerá. Porque Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Agora, se o problema não foi eu, querido, então a igreja está no estado crítico. A igreja está num estado de calamidade. Sabe quando vem nações de tudo quanto é canto para socorrer um lugar? Aconteceu um terremoto na Etiópia, aí os americanos mandam a gente com suprimento. Aí os franceses mandam a gente com exército. Aí os brasileiros mandam. Aí vai às igrejas e mandam a gente com missionário. Cara, se isso que tiver na minha cabeça for algo que estiver realmente acontecendo, então a igreja está nesse estado de calamidade, precisando de um socorro urgente. Mas o socorro ele não vem da forma externa, ele vem quando nós clamamos por ele. O socorro ele vem, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. A Bíblia diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Glória a Deus, amados. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, convertermos nossos corações, então a Bíblia diz: então eu virei, sararei o seu pecado e curarei a sua terra. Não tem ferida que seja tão grande que não possa ser curada. Não tem pecado que seja tão grande que não possa ser perdoado. Não tem dificuldade tão grande na sua vida espiritual, na sua vida física, que não possa ser vencida. Mas nós precisamos do nosso auxiliador. Nós precisamos desse fogo que consome tudo. Porque aquilo que há de impureza no nosso coração será consumido. E aquilo que há de justiça, que há de pureza, que há de benignidade, que há de honra, será mantido e será aperfeiçoado. Essa é a função do fogo. Você pode pegar o ouro, aquele ouro fino, aquele ouro refinado. Aí você pega o ouro, mistura na substância dele um monte de papel, um monte de tranqueiraiada. Aí você joga o ouro no fogo e submete ao ouro a um alto grau de temperatura. As outras impurezas começam a sair, e a única coisa que permanece é o ouro. Em Pedro a Bíblia diz que a nossa fé é preciosa como ouro fino, porque quando ela for provada pelo fogo, ela vai se aperfeiçoando, Querido, você pode misturar com ouro diversas impurezas, mas as impurezas não resistem ao fogo. Se nós tivermos o ouro no nosso coração, que é a nossa fé, se nós tivermos o ouro no nosso coração, que é a nossa esperança, que é o amor de Jesus, então o fogo ele vai vir, ele vai consumir tudo que há de impureza em nós, e o ouro vai permanecer. A riqueza de Jesus vai permanecer em nosso coração. O chamado que eu faço, querido, para você, o que eu oro para que Deus faça em mim também, é para que nós possamos ter o coração incendiado pela presença dEle. É que nós possamos ter o coração repleto da presença dEle, de uma forma tão magnífica, mas tão magnífica,
que é o calor, que é o amor que transmite calor, que vai aconchegar outras pessoas, que vai abraçar outras pessoas, que vai influenciar outras pessoas. Entende uma coisa? O que vai atrair pessoas para Cristo não é a estrutura da sua igreja, porque tem muita gente que se converte a Cristo num barraco, tem muita gente que se converte a Cristo dentro de uma garagem. O que vai atrair pessoas para Cristo, querido, não é o tanto de dinheiro que você tem na conta, ou o tanto de faculdade que você fez, ou o tanto de estudo que você tem, porque tem pessoas que não sabem ler e ganham muitas almas para Jesus. Tem pessoas que são pobres, chegam a praticamente passar fome, mas edificam muita gente. Queridos, foi uma coisa que o pastor ele estava falando comigo recentemente. As pessoas acham que o apóstolo Paulo, quando ele trabalhava fazendo tendas, acham que era um serviço muito digno, mas ele era aquele serviço era o serviço mais indigno daquela época. E ele fazia o serviço mais indigno daquela época, mas era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio da presença de Deus. Ele não era um cara rico. Jesus foi alguém que nasceu dentro de uma manjedoura, no meio de animais, no lugar mais indigno que tinha para ele nascer. Nós não precisamos ser ricos para alcançar a presença de Deus. Nós não precisamos ser pessoas cultas para alcançar a presença de Deus. Nós não precisamos ser pessoas maravilhosas, bonitas, para alcançar a presença de Deus. Nós não precisamos ser pessoas aceitas por essa sociedade para ter a presença de Deus. A única coisa que nós precisamos é ter um coração em chamas. E querido, Deus está nos convidando, Jesus está nos convidando para incendiar nosso coração nessa noite. Eu quero que você fique em pé nesse momento.